Ele vai atender e se depara com o pai de Jin-Ho, que pede para conversar. Os dois saem e, durante a conversa, Jim explica que o despertou do sono eterno porque viu que podia confiar nele. Quando o homem pergunta se há algo que ele deseja, Jim apenas diz que se algo acontecer com ele, quer que cuide de sua irmã e sua mãe. Logo depois, Jin-Woo vai para uma reunião com o diretor, que fala sobre um novo portal surgido na China e pergunta o que será feito. Jim pergunta se ele confia nele, e o diretor confirma. Então, Jin-Woo mostra todas as memórias de Ashbourne, fazendo com que o diretor compreenda a verdadeira situação. Mesmo com uma leve crise existencial no processo, ele consegue assimilar tudo e pergunta se Jim planeja enfrentar tudo isso sozinho. Jim confirma, mas o diretor insiste e pergunta como eles podem ajudar. Com um pedido de Jin-Woo, o diretor convoca representantes do mundo inteiro. Enquanto isso, se lembra de uma memória compartilhada. Lembra de um dragão que, mesmo se todos os caçadores do planeta fossem juntos enfrentá-lo, não seria suficientes para vencer aquela ameaça. Após reunir os representantes, o diretor liga para Jin-Woo. Em um piscar de olhos, Jim aparece atrás dele. Agora, os dois estão prontos para revelar a verdade ao mundo. Na reunião que Jin-Woo convocou, o clima já era tenso. O presidente dos Estados Unidos esperava que, finalmente, viesse uma notícia positiva, já que todos estavam preocupados com a situação. Mas Jin-Woo não trouxe conforto. Ele foi direto ao dizer que tempos difíceis estavam por vir. Todos teriam que lutar. Criaturas surgiriam diante deles e destruiriam tudo no caminho. Alguém, sentado entre os representantes, questionou se nem mesmo os caçadores de ranking nacional teriam chance. Jin-Woo explicou que milhares de bestas como Kamish iriam aparecer de portais e que nem mesmo um caçador de nível nacional conseguiria enfrentar uma única dessas criaturas sozinho. A maioria não acreditou. Queriam provas. Então, diante de todos, Jin-Woo invocou diversos portais no meio da sala. Disse que os inimigos fariam exatamente isso para trazer seus exércitos para a Terra e que só estavam demorando porque eram muitos. O choque foi geral. Ninguém entendia como ele fazia aquilo. Um dos representantes chegou a acusá-lo de estar do lado dos invasores, mas se arrependeu na hora. O representante do Zewa então perguntou o que deveriam fazer agora que sabiam a verdade. Jin-Woo respondeu: fiquem o mais longe possível dos portais. O que Jin-Woo disse na conferência mundial foi um choque para todos. Ele avisou que a humanidade não teria a menor chance contra as bestas que sairiam dos portais. Isso espalhou o medo. Muita gente fez de tudo para se manter longe do que estava por vir. Depois disso, Jin-Woo foi até a ilha onde tinha estado antes, e ao chegar, deu de cara com um castelo. Ele mandou Beru baixar a cabeça e perguntou o que era aquilo. Beru respondeu que algo menor que isso não seria digno de seu rei. Jim reparou numa flâmula, e nesse momento, Bellion também se jogou de cabeça, pedindo desculpas. Jim perguntou o que aconteceria se ele morresse, se Bellion assumiria o comando das sombras. Mas Bellion explicou que, se o coração de Jim parasse, todas as sombras desapareceriam com ele. Logo depois, Ygritte apareceu e disse que eles não teriam nenhuma chance numa batalha direta. Jim perguntou qual era a diferença de forças, e Bellion respondeu que os inimigos tinham 100 vezes mais soldados, cerca de 10 milhões. Enquanto isso, numa entrevista online, um caçador Ranks do Canadá foi questionado sobre o aviso de Jim. Com arrogância, respondeu que não faria nada, que nem tudo o que Jin-Woo dizia era verdade. E se Jim achava que ia ficar com todos os portais, estava enganado. O diretor mostrou isso a Jim, dizendo que outros caçadores estavam apoiando o canadense. Jin-Woo não respondeu muito, apenas disse que estava indo para a China. Sabia que não podia enfrentar sozinho os 8 exércitos, mas podia garantir a segurança da sua família. Na China, foi recebido por Liu Zhigang, que mostrou o portal e também o exército de 100 mil caçadores que estavam preparados. Disse que não eram só números. Alguns deles tinham habilidades excepcionais. Quando Liu disse que tudo começaria em breve, Jin-Woo invocou seu próprio exército. A cena foi tão impressionante que Liu mal conseguiu acreditar. Beru, claro, não gostou nada que Liu estava no seu lugar, mas Jin-Woo lembrou que agora eram aliados. Assim que o portal começou a se abrir, Bellion avisou que não sentia nenhuma presença vinda de lá, e os outros soldados confirmaram que os outros portais também estavam vazios. Jim percebeu, tarde demais, que havia interpretado tudo errado. Os múltiplos portais não eram para espalhar os inimigos, mas sim para distraí-lo e atrair seu exército para o lugar errado. No Canadá, uma multidão se reuniu em frente ao portal. Quando ele finalmente se abriu, só uma única figura saiu de dentro.
Os caçadores ficaram confusos. A pessoa olhou em volta e perguntou quem era o rei daquele lugar. Um dos caçadores, se achando demais, respondeu que era ele, mas o ser ignorou, dizendo que parecia que o verdadeiro rei não estava ali. Adam, secretário dos Estados Unidos, ligou para Jim Woo, contou que o portal estava vazio e Jim chegou a respirar aliviado. Mas, de repente, Adam falou que uma pessoa estava saindo do portal. Jim Woo entendeu na hora o perigo e mandou Adam correr dali sem pensar duas vezes. Mas já era tarde demais. Adam já nem mais existia. Com um único ataque, a criatura destruiu tudo e Jim Woo só pôde assistir. Ele logo percebe o plano por trás disso. Sabendo que estavam enfrentando ele, os inimigos optaram por batalhas rápidas e estratégicas. Abriram 8 portais e mandaram seus exércitos para longe dele, tirando sua chance de responder de imediato. Jim se culpa por esse erro, mas sabe que não pode ir atrás deles agora. Há coisas mais importantes a resolver, senão todo o seu plano pode falhar. Enquanto isso, no Canadá, um homem de cabelos ruivos observa a destruição com prazer. Para ele, o som dos gritos, do caos e do coração batendo são como música. Com os preparativos prontos, ele ordena que suas bestas destruam tudo, pois esse é o único motivo da existência delas. Os caçadores americanos são completamente massacrados. O diretor, em choque e desespero, perde as esperanças. Ele já não acredita que o mundo possa vencer aquilo. Até que, das sombras, Jim Woo aparece. Ele diz que está procurando algo, a Pedra de Kamish. O diretor começa a dizer que a pedra não pode ser usada, mas para logo. Diante da destruição do mundo, nada mais faz sentido. Então, apenas pergunta o motivo. Jim explica que pretende contra-atacar. O diretor quer saber o que são aquelas pedras que aparecem dentro dos corpos das bestas. Jim revela que são presentes deixados pelos monarcas, não para ajudar, mas para tornar as batalhas mais interessantes. Os humanos e suas mortes são apenas parte do espetáculo para eles. O diretor pergunta se ele realmente acha que conseguirá fazer algo só com as pedras, e Jim responde que vai tentar e pede mais um favor. Ele então vai ao encontro de Selner. Quando ela o vê, percebe que aquele não é mais o mesmo homem de antes. Agora, ele é a própria escuridão. Jim diz que ainda é ele mesmo, apenas se tornou um com a sombra. Pede para que ela veja seu futuro. Ela aceita, mas assim que enxerga o que está por vir, lágrimas caem de seus olhos. Ela pergunta se ele realmente quer carregar tudo isso sozinho. Como alguém consegue proteger o mundo inteiro se sacrificando? Jim apenas agradece e desaparece. Do alto de uma torre, ele pega o celular e faz uma ligação. Do outro lado da linha está Hai In. Ele diz que esteve ocupado e só agora conseguiu ligar. Ela responde que tudo bem e pergunta se ele pode prometer que vai vê-la de novo. Ele promete que vai encontrá-la. E assim, todas as maiores alianças de caçadores do mundo se unem para a batalha final. No meio do massacre, do outro lado do planeta, o homem de cabelos ruivos sente a presença de Jim Woo e pergunta até quando ele pretende se esconder. Jim responde que chegará lá em breve. No meio da cidade destruída, o homem de cabelos ruivos ainda não entende o motivo desse silêncio de Jim Woo. Ele pensa, já que ele está lutando contra um exército de 10 milhões, Jim Woo fez a escolha certa de não vir em um confronto direto, e que ele não ter fugido foi bem idiota. E em meio a seus pensamentos, toma uma saraivada de mísseis. Os pilotos nas aeronaves acham que dessa vez o ataque funcionou, mas infelizmente não adiantou de nada. No castelo, Jim Woo estava sentado em seu trono quando viu a homenagem feita por Beru. Ele agradeceu, mas percebeu que Beru estava triste com o que estava por vir. Mesmo assim, Jim disse que estava tudo bem. Belion e Ygritte alertaram sobre o perigo, mas Jim respondeu que às vezes não dá para fugir do que precisa ser feito só porque é arriscado. Disse ainda que Ashborn gostava justamente dessa parte dele, e que se estivesse no lugar dele, faria a mesma coisa. Belion olhou para Jim Woo, sorriu e lembrou do antigo rei a quem servia. Pensou como os dois se pareciam. Então, os três se ajoelharam diante de Jim Woo e prometeram ficar ao lado dele até o fim. Em seguida, partiram para a batalha. Antes de sair, Jim pegou o celular. Belion perguntou se ele não iria se despedir, mas Jim disse que, se fizesse isso, não teria coragem de continuar. Então, quebrou o aparelho e apenas disse, vamos. Nos céus da cidade, dragões destruíam aeronaves, e no chão, monstros terminavam o trabalho. Um soldado, encurralado, viu uma arma caída e começou a atirar, mas era inútil. Quando achou que ia morrer, Jim Woo apareceu e o salvou. O soldado o reconheceu, e Jim mandou ele fugir enquanto cuidava das criaturas. Com um único movimento e usando o toque do dominador, derrotou todos os monstros. Olhou para os corpos caídos e disse que aquele era o primeiro passo para a guerra. Em seguida, deu a ordem. Ergam-se!
Depois de tantos movimentos de Jim Woo, todos finalmente entenderam. Ele havia entrado de vez na guerra. Surgiu a ideia de atacá-lo com tudo, unindo todas as forças de uma vez. Mas não fizeram isso. Ninguém conseguia sentir o exército das sombras, e logo imaginaram que ele o havia espalhado por uma área maior, talvez para reunir ainda mais soldados. Isso deixava todos inseguros, se perguntando o que, afinal, ele estava planejando. Enquanto isso, Jim Choo assistia tudo de seu escritório. Vendo que até as maiores potências do mundo estavam perdidas, ele só conseguia pensar que restava rezar. Com o coração apertado, fechou os olhos e pediu para que Deus não os abandonasse. No campo de batalha, centenas de novas sombras se uniam ao exército, crescendo como uma onda gigante que engolia tudo pelo caminho. Ao lado delas, Jim Woo avançava sem dificuldade, destruindo tudo com facilidade. Vendo que o exército começou a se mover, ele logo pensa que seu tempo estava quase acabando. Cada inimigo derrotado se levantava novamente, agora como parte de seu exército. Um dos dragões tentou provocá-lo, dizendo que era loucura enfrentar o rei com criaturas feitas apenas de mana. Mas Jim Woo não perdeu tempo com palavras. Cortou o dragão em pedaços e seguiu em frente. O rei dragão, observando tudo através de seus subordinados, finalmente decidiu agir. Ordenou que o monarca da transfiguração ficasse para trás caso fosse uma armadilha e partiu direto para enfrentar Jim Woo. Os reforços americanos sabiam que não tinham chance contra aqueles monstros, mas ainda assim tentavam atrasá-los. Foi então que Thomas André apareceu, pronto para lutar, dizendo que a guilda Scavenger daria conta do recado. Mas a tensão aumentou quando surgiu o monarca do corpo de aço. Ele avisou que Thomas poderia morrer num piscar de olhos e mesmo assim queria enfrentá-lo? Thomas responde que não é fã de coisas confusas. Então as sombras ao redor começaram a se agitar e o exército de Jim Woo apareceu, liderado por Bellion, que chegou dizendo: fazia tempo que não o via. O monarca inimigo percebeu que estava em apuros. O exército das sombras estava ali. Precisava avisar o Rei Dragão, mas era tarde demais. A comunicação foi cortada. Do alto, Tusk interferia com sua magia, bloqueando qualquer sinal.